Queridos irmãos e irmãs, essa solenidade que nós celebramos hoje, 50 dias após a Páscoa, na Igreja Católica, é uma celebração que nós herdamos da tradição judaica. A festa de Pentecostes já existia no calendário judaico. A princípio era uma festa em que eles celebravam o dom das colheitas, vendo as plantações, as colheitas como um dom de Deus. Depois a festa ganhou um novo sentido, tendo o sentido da lei que foi recebida no Sinai por Moisés e da aliança que Deus havia feito. E dessa festa judaica, nessa festa judaica, Jesus escolheu para derramar o Espírito Santo sobre os apóstolos e sobre toda a igreja. E o Pentecostes para nós hoje, ele tem um novo sentido da lei inscrita no coração, que é o amor, efeito do próprio Espírito Santo, e da aliança que a Trindade fez em nós, também com a presença do Espírito Santo. Das leituras que nós ouvimos hoje, a que melhor descreve esse acontecimento no dia de Pentecostes, diante dos apóstolos, é a leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. A leitura diz que os apóstolos, depois que Jesus tinha morrido, tinha ressuscitado, tinha ascendido ao céu, eles estavam no cenáculo, que era uma sala superior, rezando, perseverando em oração com Maria, com mais algumas mulheres, e ali veio um vento forte, umas línguas como que de fogo se repartiram e repousaram sobre os apóstolos, e ali nós temos a manifestação pública da igreja. A partir dali, o Espírito Santo rompeu o medo daqueles apóstolos e eles começaram a anunciar o Evangelho. Então tem alguns detalhes dessa leitura que são muito interessantes. Primeiro, o Espírito Santo vem como um vento, depois vem repartido em línguas de fogo. O fogo na Sagrada Escritura é a presença de Deus. E na tradição judaica já se acreditava nisso. Quando o fogo se manifestava vindo do céu, era uma presença de Deus, era uma presença divina. Por isso que o Espírito Santo vem e se reparte em línguas de fogo sobre os apóstolos. E eles começam a falar em outras línguas, em outros idiomas. Aqui nessa leitura, nós precisamos esclarecer isso. É o que nós chamamos de milagre ou dom da glossolalia. O que era esse dom? O Espírito Santo veio e os apóstolos, que tinham um determinado idioma, começaram a falar em outros idiomas. Aqui nós não estamos falando de um dom sobrenatural, de línguas espirituais, não. Aqui não é esse dom. Aqui em Atos dos Apóstolos, a glossolalia é a ação do Espírito Santo nos apóstolos, fazendo com que eles pregassem, e aqueles que estavam ali, de diferentes idiomas, diferentes línguas, pudessem compreender a mensagem da ressurreição. Por isso que Pentecostes é o contrário de Babel. A primeira leitura do Gênesis que nós ouvimos, lá na região de Senar, estabeleceu-se um povo que falava um só idioma, que construíram uma torre para chegar até Deus. O que Deus fez para quebrar o orgulho daquele povo, a vaidade dele? Deus confundiu aquela única língua que eles tinham e eles não mais se entendiam. Em Pentecostes, diversas línguas, diversos idiomas, pela ação do Espírito Santo, conseguem entrar na comunhão. E uma coisa que chama muita atenção é que os apóstolos estavam reunidos com medo. Às vezes nós não conseguimos entrar na mentalidade deles, mas vocês imaginam, quando você quer destruir um grupo, uma seita, porque o cristianismo naquele momento era um novo grupo, era considerado uma nova seita. Para você tirar uma seita, para você fazer com que uma seita desaparecesse, o que você tinha que fazer? Você matava o líder e matava os seguidores. Então, Jesus foi morto, ressuscitou. Mas quem que seriam os próximos perseguidos? E que de fato foram? Os apóstolos. Então, pensando nisso, nós conseguimos entender por que eles estavam no cenáculo, com medo. Era um medo real, era um medo concreto, era um medo externo daquilo que poderia vir,
mas também eram os medos internos. Eram as dúvidas, eram os questionamentos, eram as murmurações, e para nós também. Quais são os nossos medos hoje? Nossos medos externos, que existem, fazem parte da vida. Por exemplo, se você ama alguém, se você vê que a pessoa, está numa enfermidade, que ela está caminhando para a morte, é normal que você tenha um medo externo, porque você sabe que num momento muito próximo, você pode perder aquela pessoa. Um medo externo muito concreto. Se você tem um trabalho, se você percebe a instabilidade do trabalho, que você pode perder aquele emprego, é normal que isso gere um medo externo. Quando você está diante de um relacionamento, que você tem ali, você percebe uma instabilidade, é normal que externamente você sinta um medo, porque você está vendo isso. Só que além dos medos externos que nós temos também os medos internos, que aliás, a maioria dos nossos medos, eles começam aqui na nossa cabeça. Às vezes não vão nem se concretizar, mas eles começam aqui. É o medo do julgamento de alguém, é o medo de pensar que uma pessoa vai se aproximar de você para fazer o mal, é o medo, que você gera na sua cabeça de uma situação que ainda nem aconteceu. Diante dos nossos medos externos, concretos, e diante dos nossos medos internos, que vêm da nossa imaginação, hoje Jesus quer derramar o Espírito Santo para quebrar esses medos e nos fazer caminhar na liberdade. O Espírito Santo nos dá a verdadeira liberdade. O Espírito Santo, ele não nos blinda contra os sofrimentos e os desafios da vida. Não, ele não faz isso. O Espírito Santo, ele vem para agir em nós, para nos levantar e nos dar a força necessária para enfrentar os desafios da vida. E o evangelho de hoje, que é um evangelho que está no capítulo 7 de São João, o evangelho começa dizendo que no último dia da festa, aqui o evangelho de João está falando de uma outra festa judaica, que não era o Pentecostes, que era a festa das tendas ou dos tabernáculos. A liturgia da igreja coloca esse evangelho porque a imagem da água também é uma imagem que pode ser aplicada ao Espírito Santo. Então, no último dia da festa das tendas, dos tabernáculos, que durava uma semana, o que os sacerdotes judeus faziam? Eles iam no templo, em Jerusalém, eles desciam até a piscina de Siloé, enchiam garrafas douradas com águas, iam até a esplanada do templo e começavam a derramar aquela água, recordando que na caminhada para o deserto, quando o povo judeu sentiu sede, Deus fez brotar da rocha água para saciar a sede daquele povo. E para nós, Jesus usa essa imagem para falar do Espírito Santo. O Espírito Santo é a água que quer saciar a nossa sede, não somente material, não somente uma sede física, mas uma sede espiritual, uma sede de felicidade, uma sede de eternidade, uma sede que completa o nosso coração. E se nós recebemos essa água, que é o próprio Espírito Santo, nós podemos ser instrumentos desse Espírito na vida das outras pessoas. Se o Espírito Santo age no meu coração e me cura, eu posso ser sinal de cura para as outras pessoas. Se o Espírito Santo age no meu coração como um sinal de libertação, eu posso ser instrumento de libertação para outra pessoa. Se o Espírito Santo age no meu coração como sinal de salvação, eu também posso ser instrumento de salvação na vida de alguém. Queridos irmãos e irmãs, celebrando hoje essa grande vigília, na solenidade de Pentecostes, peçamos que Jesus, olhando para nós aqui reunidos, diante dos nossos medos, externos e internos, que Ele derrame sobre nós a presença do Espírito Santo, para que nos reerga, para que nos faça enfrentar os desafios dos sofrimentos da vida, sabendo que o Espírito Santo está nos conduzindo. E se nós recebemos esse Espírito, que cura, que liberta, que salva o nosso coração, nós também podemos ser instrumentos de salvação, de libertação e de cura na vida das outras pessoas.
Estamos celebrando Pentecostes nesse fim de semana. Nessa próxima semana, retornaremos ao tempo comum na liturgia da igreja. Terminamos Pentecostes para iniciar o tempo comum, cheios do Espírito Santo, contemplando no Evangelho aquilo que Jesus faz, aquilo que Jesus ensina, para proclamarmos: Ele é verdadeiro Deus, Ele é verdadeiro Senhor. Só proclama que Jesus é o verdadeiro Filho de Deus aquele que está cheio do Espírito Santo. Permitamos que esse Espírito Santo venha ao nosso coração e nos ajude a proclamar que Jesus está vivo, ressuscitado, Ele venceu a morte, Ele é Senhor do mundo e Senhor da história.